Oi, gente! Estou aqui novamente. Vamos ver se agora dá certo por aqui. Quem estiver chegando já por aí vai sinalizando. Oi, Neto! Natália! Oi, Nath! Eu queria que vocês me confirmassem quem for chegando, só se o som tá tudo ok, se o vídeo tá tudo ok. Eu tava... Deixa eu só convidar aqui Lélia já, que ela já apareceu aqui. Vamos ver se agora... Quem depende aí da tecnologia, né? Às vezes acontece, oi, agora foi. Agora deu, que bom, né? Que bom, tava já receosa aqui de não funcionar. Ah, mas vai funcionar, vai dar certo. Pois é, a gente testou um pouquinho antes, não foi, Lélia? Tava, Sim. o som tá baixo, mas fica baixo. O som tá bem, mas fica abaixando um pouco. Eu acredito que abaixou, né? Por conta que ela tava entrando, aí ele tem uma oscilação para regular. Mas tá Tá. me ouvindo direitinho, Lélia? Tô super bem, muito bem. Pronto, eu também estou ouvindo você perfeitamente, tá ótimo aqui. Uhum. Tá, Acredito legal. que para o pessoal que está chegando também, vamos só aguardar um pouquinho, né? Que a gente atrasou, tava o pessoal aí, acabou que se Sim. dispersaram. Tua iluminação tá ótima, Lélia. Ai, Ficou, que bom. Apaguei a tá, luz aqui. ficou bem melhor, assim, não tá estourando Uhum. não atrás. Ai, que Eu queria legal. pedir a quem já está aqui, quem já está conosco, aperta aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, tá? Envia aí essa live, é uma forma de você patrocinar, é uma forma de você também ajudar outras pessoas, outras famílias. A gente vai estar falando hoje sobre a educação do caráter dos filhos. Então envia aí para uns 3, 4, 5 amigas, para que outras pessoas possam também participar conosco, interagir e aprender, né? Aí. Os filhos. Deixa eu colocar só aqui, ó, porque aí fica... Pronto, o pessoal tá retomando. Que bom. Pronto, agora sim. Queria falar mais uma vez, né? Estava falando no início, pedir desculpa, né? Mas, infelizmente, foge do nosso controle. Tinha tentado ficar no quarto, porque daqui a pouco as meninas vão aparecer por aí, e aí eu queria ficar mais reservada. Mas a internet lá tá oscilando e a minha 4G também tá oscilando. Então eu vim aqui para a sala. E aí, quando elas chegarem, elas vão participar também. Mas deixa eu falar para vocês um pouquinho, né, sobre esse tema, sobre a nossa convidada. Eu vou querer que ela se apresente, mas é alguém que eu tenho acompanhado de perto, né, aqui nas redes sociais. É de fato alguém que é referência no assunto. Ela é psicóloga, mas tem autoridade de educadora de fato para falar, para nos informar e Uhum. para nos ajudar. E eu vou ficar hoje aqui, vocês que estão acostumados aqui no meu perfil a me verem falando constantemente, eu vou ficar mais de ouvinte, de espectadora, igual como vocês. E vou dar Uhum. oportunidade para que Lélia esteja falando um pouquinho dela agora, se Sim. apresentando, para que a gente possa lhe conhecer melhor. Tá bom. Então, meu nome é Lélia Mello e eu tenho esse perfil há um ano e pouco no Instagram, né? E sou psicóloga formada há mais de 20 anos. Estou aí na lida com pessoas e famílias, nada menos, né? Tudo de mais importante. Tenho um consultório em Curitiba, que atendo presencialmente, Por isso que tá mas... toda agasalhadazinha, né, Lélia? Oi? Por isso que você tá toda agasalhada, né? Ah, porque eu sou curitibana. E aqui hoje estão uns 13 graus agora, e um vento enorme lá fora. Eu sou do Nordeste, a gente nem se conhece, tá? A pessoa já está se conhecendo esse primeiro contato, de fato, É nesse verdade. momento, mas eu sou do Nordeste, aqui tá calor. Apesar de estar um tempo mais ameno, mas tá calor aqui. É, né? Então, e eu atendo presencialmente no consultório em Curitiba, mas tenho atendido inclusive os curitibanos e os de vários estados do Brasil online, né? Então, todos os dias um atendimento online em duas categorias. Um é individual para pessoas com ansiedade, depressão, distúrbio do humor, né? Problemas psicológicos, jovens e adultos. E o outro é para orientação familiar. Eu oriento pais
em relação à educação dos filhos, porque eu tive 2 especializações de gabarito nessa área. Isso que me deu assim essa bagagem toda, né, que eu uso agora então com as famílias através do Instagram e nos atendimentos que eu faço. E é um prazer estar aqui. E essa época, né, Lélia, essa circunstância atípica que nós estamos vivendo favoreceu ainda mais, né? Para, inclusive, difundir. Eu tenho acompanhado e tenho visto o quanto você tem postado de conteúdo. E isso também é uma forma, como eu também faço aqui no meu Instagram, que eu vejo que você também acompanha, é uma forma de ajudarmos pessoas que às vezes não têm uma condição financeira de ter ali esse acompanhamento mais individualizado, mas eu acredito que é possível que muita ajuda seja disponibilizada, pelo menos no início, né, Lélia? Dá para fazer com essa disponibilização de conteúdo. E como está aí no tema que eu fixei, a educação do caráter dos filhos, a gente vê hoje em dia que muito tem se buscado, né, educar os filhos de maneira intelectual, né? Tem uma preocupação exacerbada para que os filhos estejam lá em atividades extracurriculares, na escola, o maior tempo possível que esses filhos ficarem, né? Existe isso de uma maneira padronizada, que é mais importante, é muito importante que você esteja na escola, mas tem faltado, de fato, a educação do caráter. E aí eu queria deixar a bola com você, e eu queria que você inicialmente, né, não sei como está aí o seu roteiro, mas que você trouxesse para a gente essa distinção, o que é caráter, o que é personalidade, o que é temperamento, que muitas vezes esses conceitos ficam aí misturados e a gente, né, acaba dizendo que é personalidade, que é temperamento, que é caráter. Então, fique à vontade. Tá bom. Tá ótimo. Então, o temperamento é o primeiro. O temperamento nasce com o bebezinho, né? O bebê chora de mais, chora de menos, é calmo, é agitado, enfim. Já é o temperamento. Ele é constitucional, biológico, genético, vem lá do pai, da mãe, dos avós, dos avós, né? Já na formulação genética da criança durante a gestação. Esse é o temperamento. E ele vai sempre existir na pessoa até morrer, né? E não sai, né? Não vai sair. O temperamento mais o caráter é igual à personalidade, tá? Esse é o conceito. Então, o caráter é toda a educação que a criança vai recebendo durante a sua infância, depois da adolescência, todas as idades, né? Tudo aquilo, a modelagem, né, a modelagem do caráter é que vai dar na vida adulta uma personalidade mais sadia, menos sadia, né? Mais funcional, menos funcional. Enfim, a personalidade ela se reveste de categoria mais na idade adulta, tá? Você não pode dizer, nossa, fulaninho, o Pedrinho tem uma personalidade, ele tem 5 anos, né? Não, ele não tem personalidade, ele tem uma teimosia, isso sim. É uma formação, né, Lélia? Sim, é uma formação continuada. Que, lógico, em primeiro lugar, a formação é da família, mas a criança, o adolescente vão passando pela vida e recebendo também da escola, dos amigos, do convívio, da internet, da vida social, né? Aí sim, o resultado é uma personalidade que é do jovem adulto para cima. E ainda assim a personalidade pode ter remodelações ao longo da vida até morrer, porque nós somos seres melhoráveis. Isso que é legal, né? Entendeu? Então, quando a criança nasce, o pai e a mãe, eles têm o embate do temperamento da criança, que são aqueles 4, né? Que é o sanguíneo, fleumático, melancólico ou colérico, tá? Tá, eles vêm, mas daí vem a educação que pode respeitar muito os aspectos positivos do temperamento, mas educar os aspectos negativos. E vão promovendo a educação todo dia e toda hora, não é verdade que é assim? Né? Incansável. Eu falo muito aqui, Lélia, justamente isso, né? Que a educação é um processo também e é contínuo, e é repetitivo, e é incansável. A gente precisa ser resistente, né? Às vezes, quando a gente vê aí aquela criança que é muito resistente à ordem. Então, eu sempre falo, seja mais resistente que ele. Isso, né? A gente precisa ter essa noção, né? Quando a gente
entende que precisa ser um processo contínuo, a gente não vai se sentir cansado, não vai se sentir desestimulado, porque a gente já tem noção do que precisa, de que precisa fazer esse caminho durante toda a vida. Exatamente. Quando você sabe o que tem que fazer, melhora. A tua ansiedade baixa e você trabalha melhor, né? Com mais eficácia, né? O negócio, gente, é que o caráter, ele está muito ligado à moral, né? Ter caráter é alguém que é honesto, que é trabalhador, que não mente, não engana, não trapaceia, né? Então, claro que os pais bons, que é a grande maioria, tem exceções, mas mais de 90%, acredito, dos pais, eles querem esse melhor aí, né? O que acontece é que, às vezes, existem alguns equívocos, né? Na educação do caráter. E eu vejo, ultimamente, os pais meio cansados, meio que educam com irregularidade, de maneira não sistemática. Então, às vezes educam, formam, corrigem e às vezes deixam passar, né? Essa falta de sistematização não é boa, não é eficaz para a educação. Tem que ter a repetição, a constância. É sempre. Inclusive, os filhos esperam isso dos pais. Tá? Os filhos não esperam pais desatentos, assim, desligados, alienados, olhando para o outro lado muitas vezes. Tá? Os filhos parece que já nascem esperando mesmo que as figuras de autoridade, que são as primeiras, o pai e a mãe, depois professores, avós, né? Olhem para eles e os conduzam. Tá? Então, a criança tem a tendência a olhar. Aí eu digo assim, o seguinte, o filho, as crianças, elas enxergam sem ver e escutam, mesmo que aparentemente não estejam ouvindo. Tá? Elas são radar. Isso, eu gosto muito de falar, sabe o que, Lélia? Que elas são esponjas. Que de fato são, né? Elas absorvem mesmo que a gente não queira, né? Mesmo que a gente tente disfarçar, mas elas estão absorvendo o ambiente que vivem, né? Tudo aquilo que elas estão vivenciando. Desde nenê. Pensa o nenê, não entende nada, zero. O que ele entende da vida? Zero. O nenê sente o que a mãe está sentindo. Ou alguma figura, né? Um cuidador, o pai, a avó, uma babá, entendeu? Uma mãe triste, aflita, uma mãe alegre, dinâmica, sorridente, otimista, tudo isso, né? Repercute nos sentimentos do bebê, tá? Porque ele não tem ainda a inteligência super desenvolvida, mas ele tem os sentimentos ali, as sensações muito puras, muito em estado de vitalidade, né? Aí, a educação do caráter, como que ela tem que ser, na verdade? Os pais, eles devem ser mais animados, mais entusiastas, entendeu? E pegarem toda a referência do bem, do justo, do nobre, do belo, do verdadeiro, essas grandezas, essas riquezas, né? Que são o quê? Nada menos do que as virtudes humanas universais. Né? E trabalhar isso de uma maneira motivadora, alegre e bem-humorada com os seus filhos. É o que eu chamo de exigência amável, né? Entendeu? Exigência amável. Por que é exigente? A virtude não é fácil ser virtuoso, nem para nós que já somos adultos. Precisa, né? de exercício, treino, prática, né? De hábito. Hábito. Desde quando? Desde 1 aninho. E se não menos ainda. Menos ainda, porque a criança que não é né, mimada desde pequenininha vai ser mais forte. A criança que se enleva com as coisas ao seu redor, o nenenzinho de 3 meses, 4, 6, 8, e não fica o tempo inteiro dependendo do carinho, de colo, ele vai ser mais forte. Ele vai achar recurso dentro dele mesmo para crescer melhor. Vai ter essa vontade fortalecida, né? Que é um perigo. Exatamente. Hoje nós temos o quê? Como que são as crianças de hoje? Mais para moles. Os jovens, os adolescentes, moles, né? Tendo grande potencial, essa que é a questão. Tem enorme potencial, são muito capazes, muito inteligentes. Nenhuma criança nasce zerada na condição e em habilidades. Toda criança nasce com uma potencialidade para desenvolver certas habilidades. O que vai fazer com que ela se desenvolva? Principalmente o pai e a mãe nos primeiros anos. Então, a criança pequenininha, 2 anos, vai jogar fraldinha lá no lixo,
vai, do jeito que ela conseguir falar, levar um recadinho da mãe para o pai na casa, entendeu? Vai ajudar o priminho que lá fora no playground caiu e chorou. A mãe ensina, nossa, vamos ajudar, coitadinho, né? Dá um beijinho, entendeu? Ele se Lélia, machucou, vai estimular a compaixão, né? Vai guardar suas coisinhas, vai conseguir esperar com 2 anos, hein? Com 3 anos, entendeu? Então, estas habilidades pessoais comportamentais, elas são o norte, né? na verdade, elas são aquilo que a gente coloca na planta, lá o O adubo, adubo. O o adubo. adubo, né? Para o crescimento. Mas é desde pequeno mesmo, gente. É bebê, entendeu? Bebê. Tudo. Ô, Você Lélia, quer só um minutinho, só para eu fazer um comentário a respeito disso que você está falando. É interessante que, no contexto, né, familiar, muitas mães se deparam com a realidade de uma criança de 5 anos, que aí ele não vem desenvolvendo esses hábitos desde pequenininho. E aí, porque meu filho é assim, a gente precisa deixar muito claro, pontuar de maneira muito objetiva que os filhos, eles são resultados, né? Não há culpa na criança em si. Não há, de fato, uma responsabilidade da criança em si daquilo que ele é. Porque até mesmo o temperamento não é decisivo, né? Pode ter ali, como você bem pontuou, os pontos positivos, os negativos, mas são explorados. E aí o papel da mãe e do pai vem justamente nessa função. Nós precisamos ser essa vontade auxiliar forte. A gente precisa direcionar os nossos filhos para que eles também aprendam a lidar com esses embates, com esses seus pontos fracos, de maneira a serem resistentes e não cederem à sua vontade natural. E também a gente precisa desenvolver as potências deles naquilo que é positivo, né? Então, se o filho às vezes não está correspondendo da maneira que a gente espera que seja, é porque nós não estamos desenvolvendo esses bons hábitos, não estamos direcionando o olhar dessa criança para o que é para o bom, para o belo, para o justo. Uhum. Isso aí. A gente sabe também que tem crianças mais difíceis. Vamos pôr assim, a criança não Colérica. Exatamente, a colérica, né? Ela não é assim, a inocência, né? O estado puro de inocência, porque esse temperamento traz aspectos negativos também que é preciso que sejam corrigidos. Mas 5 anos, 6, 7, 8, a criança não tem uma programação de maldade, né? Ela tem isso irrompe nela. As questões negativas fluem. Aí os pais têm que fazer demarcações, entendeu? É dever dos pais, entendeu? Sim, inclusive os pais têm que ser muito didáticos, gente, vocês que estão aqui, muito didáticos e muito atentos para falar, nossa, André, que espetacular, eu vi você hoje se esforçou muito, você passou do tempo estudando, né? Você se venceu. Nossa, Pedro, eu vi que olha, eu sei que você tem uma certa dificuldade com o teu primo, mas olha, eu percebi como você se superou para conversar com ele, brincar com ele, jogar com ele, aceitar as opiniões dele, entendeu? Lélia, então, esses feedbacks, as mães têm que dar e os pais muitos feedbacks no dia a dia para os filhos. E isso é o que faz a diferença de uma mãe atenta. É isso que vai trazer todo esse contexto diferente. Não é que a criança é diferente. Crianças difíceis vão acontecer em todas as famílias. Mesmo as minhas são bem pequenininhas, né? Mariana, a menorzinha, tem 2 anos e meio e Luísa tem 5 anos e meio. Mas eu percebo muito claramente os pontos de colérico, do temperamento colérico em Mariana e do melancólico em Luísa. E a gente precisa identificar que nós precisamos ser uma mãe para cada filho, né? Os princípios e valores são absolutos. A gente precisa ter um padrão de princípios, de valores que está regendo toda a educação. Mas a gente precisa tratar a criança na individualidade. A gente precisa olhar para aqueles pontos que são pertinentes de cada um, peculiar de cada um, e tratar naquilo. E você falando a respeito disso, eu percebo... a minha Mariana, ela já tem, veja, 2 anos e meio. Você já vê como aquela astúcia, sabe? Quando a gente dá uma ordem, ela vira o rosto, faz que não escuta. E também eu percebi, aí eu identifiquei, quando ela é incentivada, quando ela se sente motivada, como ela reage. Ela gosta de realizar, ela gosta de fazer, ela gosta de ajudar.
E a partir, veja, de um detalhe tão bobo, né? Aparentemente. E eu, filha, você... Ela tinha uma mania terrível de jogar os lápis, a caixinha de lápis no chão, e não tinha quem fizesse ela recolher. E aí eu comecei a trabalhar incessantemente nisso. E aí eu comecei, filha, você conseguiu recolher. E hoje ela simplesmente não precisa que ninguém fale. Ela vai lá e recolhe, porque ela se sente motivada, ela se sente estimulada, ela sente que está agradando. E as crianças naturalmente têm esse desejo de agradar, né? Por mais que tenha ali os pontos negativos, mas elas têm o desejo de agradar os pais. E a gente precisa explorar isso de maneira que a gente desenvolva neles essas potências que eles têm já dentro de si. Sim, que não precisa pôr, não é de fora para dentro, tá? Eu não vou fazer, eventualmente, nossa, eu vou pôr a capacidade de esforço do meu filho. Não, ele tem potencialmente a capacidade de se esforçar. Tá lá, tem que ser desenvolvida, né? Mas a base tá lá. Outra coisa é que os princípios morais bacanas, assim, altos, elevados, edificantes, eles não são só para os filhos, não é que eu vou ensinar falando. Os princípios morais é para o pai e a mãe. O princípio de não dormir de madrugada não é só para o adolescente, é para o pai. O pai não pode dormir de madrugada ficar vendo o celular, entendeu? Então, assim, os princípios e valores são para todos viverem, né? Inclusive, a educação ela é mais eficaz quando ela é mostrada, apresentada, do que quando ela é falada. Por exemplo, você quer que o filho coma verdura? Todos na família vão comer verdura, bastante legumes, né? Não é que é para ficar dando aula de comer verdura, né? Entendeu? Ah, o filho está com medo de dar um mergulho na piscina, ele sabe nadar, mas ele tá com medo. O medo não é bom. Vamos estimular a coragem. Então, em vez de falar que é importante não ter medo, vai lá e se joga com ele na piscina. Vamos lá, filho, nós dois, então, ó, vamos sair correndo aqui, vamos, entendeu? É numa parceria, porque a parceria, a proximidade do adulto encoraja as crianças, né? Isso é aí tá bem dito isso, né, em Provérbios, aquele provérbio que fala, ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança, joga ela lá no caminho sozinha. Ensina juntamente. Você e a criança vão andar juntos no caminho. E mesmo aí, depois que ela crescer, ela não vai se desviar, porque a palavra, né, ela pode até... Você pode instruir com a palavra, mas o exemplo, ele arrasta. Então, a criança ela vai aprender muito mais daquilo que ela vivencia, daquilo que ela desfruta no relacionamento do que um sermão. Isso. O sermão, ele é abominável. Aquele sermão comprido e moralista, opressor, é abominável. Ele não educa e entra e sai com 1 minuto de atenção no que o pai está falando no estilo de sermão, a criança já olha para ele, mas está desatenta, não presta atenção. É diferente, é muito diferente daquelas conversas, daqueles diálogos formativos que os pais podem ter no carro, numa viagem, à noite, depois do jantar, na mesa do jantar, no final de semana, que é falar sobre o bem e o mal, o certo e o errado, as virtudes, os valores, né? Os exemplos, aquelas biografias maravilhosas que existem. Inclusive, eu quero dizer que no meu Instagram, no meu perfil, tem um destaque que se chama Exemplos. Como às vezes os pais não têm na cabeça o que vai falar quem foi exemplo, então ali tem, até que não são exemplos super clássicos, são exemplos de pessoas comuns do dia a dia que fizeram, que se beneficiaram, que foram ter condutas edificantes no sentido de ajudar outras pessoas, né? Então, essas conversas, elas entram porque é uma conversa também num ambiente extremamente tranquilo. Não é sermão raivoso. Só um minutinho, deixa eu te perguntar, os comentários te atrapalham por estar aí pertinho do seu rosto? Não. Tá ok? Tá tudo jóia? E aproveitando que você falou do seu perfil, eu não sei, aquele curso, né, aquela aula sobre sexualidade ainda está disponível? Ainda está disponível. Pronto, então, gente, depois aí quando terminar, vocês vão lá, que ela tem um curso maravilhoso, né, que ela fala sobre sexualidade, a orientação, né, em qual momento fazer essa orientação. Isso, exatamente. Pode seguir, querida. Tá lá, é uma aula que tá lá, ainda tá na bio, tá? É só clicar lá, entendeu?
Bom, enfim, né? O que que a gente quer? Um bom pai que é filho cheio de virtudes, filhos excelentes. Gente, a gente precisa encher o desejo, o afã, o anseio dos filhos, deles virem a ser pessoas excelentes. Não é regra pela regra, aquela chatice, porque tem que escovar o dente, tem que essa coisa assim meio braba, né? Porque tem que trocar o uniforme. Essa coisa, esse conjunto de regras, as regras só podem existir para melhorar as crianças. E Não é as regra. regras, e as regras, eu sempre falo, gosto de falar isso, que existem as regras quando um princípio é quebrado. Então, se a gente consegue ali desde cedo estabelecer um princípio e seguir, a gente não vai estar necessitando de uma educação cheia de regras, cheia de rigidez, de firmeza, uma firmeza excessiva, né? Aham. Porque quando uma educação ela passa a ser mais corretiva do que, de fato, instrutiva, tem algo que a gente precisa observar com mais atenção. Porque o Exato. natural da educação é que a gente eduque, como você falou, no dia a dia, sentado à mesa, numa brincadeira. Eu falava essa semana aqui no Instagram justamente isso, porque às vezes as pessoas ficam, né? E como é que você faz? Porque ela sabe as vogais, e sabe os números, e como é que sabe as cores? Porque eu sento com meu filho para estudar e ele não passa 15 minutos. Mas é claro, uma criança de 3 aninhos, de 2 aninhos, ela quer brincar. Então, a gente precisa utilizar dos meios que eles absorvem para ensinar É. aquilo. E isso a gente ensina a parte intelectual, mas muito mais, de maneira muito mais intencional, a gente precisa ter a educação dos valores, das virtudes. Isso, perfeito, perfeito. Agora tem que entusiasmar as crianças, tá? Por exemplo, olha, um pai e uma mãe, eles têm que estar com isso na cabeça. Para Catarina, o que é que eu vou querer para Catarina? Sim, ela tem a personalidade dela, a individualidade dela, tudo bem, ela vai crescer, vai escolher várias coisas. Mas para ela escolher bem, eu, como pai e mãe, hoje tenho que escolher bem quem ela vai ser. O que eu quero da Catarina? Quais habilidades envolver? Quero que ela seja lá com 22 anos, 23, 28, uma grande mulher. Sim. Uma grande mulher que vai fazer diferença no mundo. Ela não vai se abater com os acontecimentos. Ela Forte. vai ser ativa, né? Ela vai ajudar os outros, ela vai promover o entorno onde ela vive, com a capacidade de trabalho, com o entusiasmo que ela tem. Eu vou desenvolver nela o entusiasmo, o otimismo, né? A capacidade de pensar nos Diligência. outros, compaixão, inteligência. Entendeu? Então, Diligência. diligência, exatamente. Se eu penso a Catarina com 25 anos, hoje ela tem 2, esse futuro, esse holofote que eu estou pensando, é o que vai guiar o meu dia a dia da Catarina de hoje, com 2, depois 3, depois 4, depois 5. Eu não posso pensar nela só agora, é muito pouquinho, Precisa ter um plano educativo, né, Lélia? que é o plano educativo. O plano educativo, ele ilumina o agora. E o agora não pode ser enfadonho, porque ele tende a ser. Porque criança pequena é repetição, é hábito, é muito físico, né? Às vezes elas não entendem muito o que se faz, tem que fazer, fazer, fazer com ela, fazer por ela, entendeu? Pode ser cansativo, mas não deveria ser. Pode ser que você ensinar a Catarina a escovar os dentes seja já um indício dela mudar o mundo depois, né? Porque ela vai aprender uma habilidade. Você está fazendo isso com uma certa Catarina, A que é laboriosidade também, né? a laboriosidade, o A laboriosidade. autocuidado, né? Entendeu? Ah, vai se alimentar? Se alimentar para quê? Para ter saúde, para viver bem a vida, para servir os outros. Sim. O André é um esperto, ele é um esperto em matemática, em raciocínio lógico. Então, o André vai servir, ele vai ter a profissão dele, vai ter a profissão dele, mas ele vai ser muito mais do que um profissional. Útil. Essa coisa de que as pessoas não são úteis só porque vão ter profissão, ganhar dinheiro para se sustentar e viajar e comer. Tá? Isso é pouco, 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 muito pouco. É Né? raso, né? É Superficial. raso. Por isso, então, criança, como criança tem tudo a ver com alegria, se ela ouve um pai e uma mãe traçarem essa trajetória, né, lindíssima para ela vai querer olhar para esse futuro. Ela vai perseguir esse alvo. Né? Vai querer, porque é bom, bonito. E ela vai ganhar, porque assim, o herói não é que o herói só. O herói pensa nos outros, sim, e faz pelos outros, mas ele ganha também.
né? Ele ganha porque ele ganha consideração, respeito, né? Ele se torna digno diante dos outros, as pessoas o procuram, né? Inclusive, é uma pessoa honrável, né, Léo? honrável, honrada, entendeu? Que é um brilho, ele brilha na sociedade. Todos os filhos de vocês têm que brilhar na sociedade. Entendeu? E esse é a marca da boa educação. Ah, ele é chatinho. Ele é, tá? Ele é. O Pedrinho é chatinho. É meu filho lá, meu filho, mas é chatinho, é. Mas ele pode transformar, você pode ajudá-lo a transformar essa chatice. E outra, o herói, como nós somos humanos, eles vão para a vida futura com esse pacote do que a qualidade, competência e defeito. Nós vamos morrer com 90 anos com defeito, né? Sim. O defeito não inviabiliza a grandeza. Tá? Os defeitos vão junto. Eu tô aqui, ó, tô andando, nossa, tem uma criança conquistando várias virtudes aqui do lado dela ela tem os defeitinhos, não tem problema. Não tem problema, não vai assim. E o nosso papel é justamente a gente fazer isso, né? A gente pegar essas qualidades e potencializar, e os defeitos que eles não brilhem, né? O que precisa brilhar, o que precisa aflorar e florescer é justamente as qualidades. É muito interessante porque muitas vezes a gente quer exigir, mesmo como pais e mães, a gente quer ter um filho perfeito. Só que por mais que a minha educação seja irretocável, que não existe isso, estamos em construção. Eu vou morrer com defeitos, você vai morrer com defeitos. Mas por mais que a gente se esforce e ao máximo e tenha essa educação excelente, mas a gente precisa entender que faz parte da nossa natureza pecaminosa mesmo. Temos os defeitos, mas a partir do momento que a gente sempre se dedica a potencializar as virtudes, a gente se dedica a potencializar as qualidades, que a gente tem aquele olhar atento para corrigir o mau comportamento. Então, é impossível que as crianças não brilhem, é impossível que eles não sejam um farol a iluminar outras vidas também. Isso, exatamente. É isso aí. Então, assim, eu vejo que alguns pais, mais mães, ficam muito detidas em relação à educação dos filhos, naquilo que falta para eles. No déficit. Eu digo que é a cultura do déficit. Porque a mãe fica com o olho ali em corrigir. Hoje ainda estava falando com uma pessoa que ela disse, Lélia, a minha mãe não necessariamente me faz feliz, ela me deixa tensa até hoje, sempre deixou até hoje na vida adulta, porque ela passou a vida me corrigindo. E mãe tem que corrigir, só que ela só corrigiu. Entendeu? Ela tem um olhar assim, ela olha e está cobrando. Entendeu? E ela nunca incentivou a grandeza dessa filha, que hoje está com um pouquinho de depressão, inclusive, né? Entendeu? Nunca incentivou todo lado, todas as competências da filha. Ela corrigiu o que estava errado. Ela se deteve a tirar o erro, a dizer não, ela nunca deu uma chance. Entendeu? Então, isso não é uma educação, não leva a valores, né? Não leva. Caráter, uma pessoa de caráter, pensa hoje, não sei se vocês conseguem imaginar aí um herói, um homem comum, uma pessoa, um homem e uma mulher, né? Comuns. Pais ou mães de família comuns, simples cidadãos. Classe média, média baixa com dificuldade, cultura boa, razoável. Exerce sua profissão, educa bem os filhos, ajuda outras pessoas. Não precisa ser herói de revista, né? Não precisa sair na televisão, ter fundo musical na vida dele, nem holofote, mas ele brilha. São homens e mulheres que brilham por causa do caráter. E que fazem a diferença onde estão, né? Como você bem pontuou, não precisa... Muitas vezes a gente quer, às vezes, né, ter um bom caráter, ou expor, ou brilhar, ou fazer algo grandioso. Eu falava sobre isso ontem na live que eu fiz aqui à noite. Às vezes a gente quer chegar ali num grande objetivo e quando eu estiver lá eu vou fazer diferença. E a gente precisa entender que os detalhes fazem a diferença, que o primeiro passo se chegar longe. Quando a gente tem esse olhar macro, quando a gente não se detém apenas no projeto ali, porque eu tô aqui, eu sou pequenininha, porque eu sou uma dona de casa, eu sou uma do lar. E aí, como é que eu posso fazer essa diferença? Os seus filhos são a sua herança, os seus filhos são a sua missão. Você pode mudar o mundo
a partir do momento que todos os dias você acorda, você forra a sua cama, você faz a sua refeição e a refeição dos seus filhos com amor, com alegria, quando você trata bem o seu marido. Então, é assim que a gente muda o mundo. Não adianta a gente querer mudar o mundo com grandes projetos, salvando todas as árvores, todos os animais em extinção, se a gente não dá conta de salvar a nossa família, de mudar a nossa família. Exatamente, exatamente. E eu ainda dou um plus, a família é o primeiro, tá? Sim. Deus, família, primeiro. Mas vejo que a humanidade é sempre carente de alguma coisa. Sempre tem grupos frágeis ao nosso redor, sempre. Mesmo nos países mais desenvolvidos. Então, eu acho que também o caráter, ele se aprimora pelo exemplo dos filhos e os pais participando de alguma comunidade dessas, fazendo bem para algum servindo, grupo necessitado. Entendeu? Servindo, né? Sim, servindo. E aí vai a mãe e vai o pai, mas vão os filhos. Em alguma instituição, em alguma família, né? Entendeu? Fazendo um trabalho esse que eu chamo de transcendente. Está uma temporal total aqui. Escutei. Um vendaval, assim. Mas está dando para ouvir super bem, pode seguir. Tá dando? Então tá. Né? Então, assim, é esse caminho da família, mas os pais nunca podem, por muitos filhos que tenham, eu acho que em algumas horas eles têm que contribuir com o mundo. Sim. Entendeu? O Lely, inclusive, a gente pode, né, como Jesus, né, o nosso maior mestre aí que a gente tem como pessoa perfeita, como maior exemplo, né? E ele fala justamente isso, né? Quando perguntam, e quem é o maior no reino? Qual é o maior? E é aquele que serve, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Por mais, a minha família é o meu primeiro serviço, né? Ali que eu vou ser treinada, mas eu não posso me limitar a isso. Eu preciso, a partir do momento tanto que eu desenvolvo o caráter dos meus filhos, que eu desenvolvo o meu caráter próximo de maneira excelente, eu estou ajudando para que eu, posteriormente, sirva também a outras pessoas e também incentivando os meus filhos também para servirem com a sua vida para outras pessoas. Não adianta a gente se colocar numa bolha, num mundo fechado, como só a minha família é importante, e vou ter a família perfeita e ser egoísta, de não dividir, de não ajudar outros. Né? A gente já deixa de fato, né, ser luz, porque a luz, ela brilha nas trevas. Se eu sou só luz dentro da minha casa, dentro da minha família, eu não estou iluminando. Eu preciso iluminar nos lugares obscuros, nos lugares sombrios. E é assim que a gente pode, a partir dessa construção tão basilar, que é a construção do caráter, né? A gente está fazendo a diferença no vizinho, no prédio onde eu moro, na pracinha quando eu vou com meus filhos. E aí, a partir disso, ir de degrau em degrau, alcançando mais e mais pessoas. Sim, e os filhos atrás, tá? Porque eles têm que ver e eles têm que fazer, né? Eles não vão só admirar os pais daqui, de longe, que vão lá. Eles vão, né, juntos, seguir o exemplo, imitar, né, juntos, operacionalizar todo esse bem. E aí também eu fico pensando nos pais, aqueles que até me perguntam, como que eu vou desenvolver tantas virtudes dos meus filhos se eu não tenho todas elas? Não tem, ninguém vai ter, nunca ninguém vai ter. Né? Até morrer por causa da nossa condição humana de falibilidade, né? De fragilidade. Mas sabe o que é caráter nos pais em relação a isso? O cara é uma enorme fonte de exemplo, de luz, de caráter. É o pai e a mãe estarem treinando, estarem se esforçando por conquistar aquilo que não tem. Sim. Os filhos percebem, tá? Como eles não estão prontos, nenhum pai, nenhuma mãe, por melhor que sejam, se os filhos estiverem olhando, porque eles são os observadores, eles, olhos e ouvidos nos pais o tempo, muitas horas, o tempo inteiro. E eles virem esse exemplo dos pais correndo atrás do prejuízo, isso é um caráter imenso. É lindo de ver. Ô Lélia, isso que você fala a gente vive na prática, né? Principalmente quem é mãe de crianças pequenas, né? A gente vê isso acontecendo com mais frequência. E eu sou uma pessoa que o meu temperamento, eu sou
Eu ainda não tenho, acredite, né? Apesar de estudar, mas eu fico muito ali entre sanguíneo e colérico. Mas eu acredito que o mais forte mesmo é o sanguíneo. Mas eu sou uma pessoa extremamente sem. Sou, não, era. Sem paciência, né? E não tinha. Meu esposo disse que ele tá até aí assistindo, vai confirmar. Mas ele disse que eu não sou pavio curto, eu sou sem pavio. Mas eu, depois das minhas filhas, inclusive, eu comecei a praticar isso em uma busca incansável, porque a gente começa, os filhos, eles fazem isso conosco, eles nos mostram o nosso melhor lado e o nosso Isso, pior lado também. isso. E aí a gente precisa estar atento nesse pior lado para a gente buscar isso que você falou, correr contra o tempo. E hoje, muitas e muitas vezes, às vezes eu me pego. E aí a minha filha, mamãe, você tá irritada? Eu digo, não, mamãe, eu só tô me controlando para não me irritar, tá? Mamãe não quer se irritar. E é engraçado essa observação das crianças, porque é assim que eles vão vendo a nossa humanidade. A gente não precisa Isso. ser super-heróis, superpoderes e que não tem defeitos. A gente precisa ser humano. E é nessa nossa humanidade a gente vai mostrando o quanto a gente pode ser excelente. Eu sou humana, a minha paciência é curtinha, mas eu tô ali em busca, eu tô correndo atrás, eu tô buscando. E Isso. nesse caminho que eles vão junto, eles vão ser naturalmente. Tem algo que eu acredito muito e que eu penso e que eu faço o esforço de passar. As minhas filhas e os meus filhos que o Senhor ainda me dará, eles precisam ser melhores que eu. Isso. Né? Eles Isso. devem ser melhores que eu. Devem. Por que isso? Porque eu passei, sei lá, 20 anos para adquirir um conhecimento, uma sabedoria que eu vou passar para minha filha em um ano, em 6 meses, em um mês. Porque eu já percorri. Então, a gente precisa desenvolver, inclusive, essa habilidade dos nossos filhos, essa destreza de capturar, né? De absorver tudo aquilo que a gente passa. Porque é dessa forma, né? Que eles vão evoluindo, que eles vão crescendo e que esse caráter vai sendo formado, vai sendo absorvido por eles. Exatamente, perfeito. E um filho com caráter, cujos pais investem mesmo na educação do caráter, ele é uma criança que vai ser mais feliz, mais plena, mais satisfeita agora, tá? Não é lá, eu tô falando 25, mas 25 é porque desenvolveu muito, né? Mas o hoje, a gente já vê em grupos de crianças, crianças que são mais compassivas, ajudam as outras, têm pena e vão ajudar, né? Que ajudam a organizar coisas, né? Que pensam nos outros, que se preocupam, entendeu? Então, essas crianças são queridas. A gente diz é um encanto, é fofinho, é um amor de criança. Tem 5 anos e pensa nos outros, né? Mas por que ele pensa nos outros? Porque o pai e a mãe deles não dão, ele não recebe, ele não está obeso de receber tudo, comida, as comidas mais, né, Sofisticadas. sofisticadas, assim, guloseimas também. Sim. Não recebem muitos brinquedos e jogos, não vão viajar, não tem a festa de aniversários espetaculares. Glamurosas, né? Glamurosas. Então, são crianças que recebem, mas que os pais incentivam a dar, a pensar nos outros. E embora seja muito normal a criança ser egocentrada, é isso mesmo, o desenvolvimento faz parte. Mesmo assim, os pais já podem encantar as crianças, tá? Encantar com o serviço aos demais. Na casa, não fazer só coisas para ela, arrumar o quarto, ajudar a arrumar o quarto dos outros, a guardar o sapato do irmão, ajudar a mãe, mas não é a parte dela ajudar, mas que ela vai ajudar. Entendeu? Então, ela é incentivada a passar do olhar mínimo. Do ponto. Fazer um esforço a mais, né? Caminhar a segunda milha. O plus, entendeu? É um plus que faz ela olhar mais longe, olhar mais pessoas ao seu redor e sair do centro. Tá? O que os autores da área do comportamento humano dizem com unanimidade? A vida adulta, a vida madura, ela é aquela que a pessoa, quanto mais ela madura, menos ela pensa em si. Mais pensa no outro. Está na abertura. Na abertura cada vez maior, né, de você melhorar a vida das pessoas ao teu redor, quem você possa melhorar. E se abdicar, né? Sim.
de se abdicar, né? De se renunciar, de ter esse olhar de abnegação em função do outro. E naturalmente nós somos mais felizes quando fazemos isso. Nós desfrutamos, é melhor dar do que receber. Mas a verdade, a realidade é que quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente se gasta em função do outro, nós somos aperfeiçoados e a gente se torna também mais alegre, a gente desfruta de mais plenitude e abundância. Porque é impossível que a gente não esteja com esse olhar de preocupação, de cuidado, né, com que o outro melhore, de fazer, de servir um pouco mais do que a minha obrigação e a gente não seja recompensado por isso. Sim, exatamente. E olha, mas os adultos, os pais e as mães que estão aqui, muitas vezes pensam isso em relação aos adultos. Ah, quando crescer, é normal se dar, se abrir, colaborar, contribuir, mas não, eu estou falando da criança pequenininha de 3 anos. Né? Que é aquela que o pai mostra para ter compaixão, para orar pela avó que está doente, né? Para ajudar a levar o lixo, entendeu? Até isso que ceder na brincadeira, não querer que só o que ele queira, os outros brinquem só do que ele queira. Essas motivações para a criança pequena é que vão alicerçando o caráter precocemente para o futuro. Sim. Até porque, como a gente está falando, é uma construção. Então, imagine que eu vou me preocupar com isso quando a minha filha tiver com 6, 7, 8 anos. Eu vou ter perdido a fase mais importante, que é a fase que eles mais absorvem, que é essa primeira infância, né? Esse início. Eu vejo que você divide primeira, segunda, com anos mais curtos, né? Que tem outras divisões que trabalham a primeira infância mais extensa. Mas, enfim, esses primeiros anos de vida, né? Então, é a fase mais importante que a gente precisa se deter, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, a gente ainda tem 15 minutos, e eu queria que você falasse um pouquinho, Lélia, dessa construção do caráter para essas mães, para essas pessoas que aí já tiveram, digamos que um tempo perdido, né? De maneira assim, como é que elas podem correr atrás desse prejuízo? Eu vou te dizer uma coisa, eu só tenho 5 minutos porque eu vou atender uma paciente. Tá, sem problema, tá. E eu esqueci de te dizer antes, mas eu vou responder essa pergunta. Não tem problema, fica à vontade. Que bom. Então, eu sempre digo assim, gente, o ser humano é altamente reabilitável. No desenvolvimento tem as fases, fase para andar, não é? Para andar sozinho, para comer, para deixar a fralda, para falar, para andar de bicicleta, blá, blá, blá. Então tem as fases naturais, biológicas, né? Mas se passou a fase em relação à educação e comportamento, não tem problema. Vai ser um pouco mais demorado e um pouco mais difícil, mas vai chegar lá, que eu já vi muito isso acontecer, né? Que é fazer um divisor de águas. Então, a mãe e o pai percebem, nossa, tá errado, não, isso não tá funcionando bem, não tá legal, fulano tá assim, o outro tá não sei como, nós estamos frouxos, e perdemos as rédeas, blá, blá, blá. Detectou, diagnosticou, para tudo. Então, tá, o pai e a mãe vão fazer um planinho e vão conversar com os filhos. Ah, meu filho já tem 5 anos, tá super mal educado, 8 anos, 12 anos, não tem problema, tá? Dá para começar tudo de novo através desse plano. Olha, numa conversa familiar, em que se expõe as dificuldades que a família está tendo, e o pai, inclusive o pai e a mãe, podem até admitir que não foram muito eficazes na promoção da educação e que, por isso, as coisas estão assim, saindo dos eixos, né, em relação a todos. Mas... A partir de agora... A partir de amanhã, de agora, que é uma conversa noturna, né, de hoje, as coisas vão mudar para melhor. Todo mundo vai ser só um pouquinho, vai exigir um esforço maior, inclusive do pai e da mãe, de todos, mas que vai ser uma grande conquista. Uma grande conquista para a família, porque vai todo mundo ficar mais, inclusive menos tenso. Porque uma família cheia de muitos defeitos pela falta de educação deixa todo mundo irritado, tenso. É um falso equilíbrio muitas vezes. Não é bom para ninguém. Tá? Os filhos não gostam do caos. Eles pedem o caos, mas eles não gostam do caos. Eles gostam da ordem. E os filhos gostam da autoridade do pai e da mãe.
entra no embate, eles se opõem, mas eles querem que os pais existam. É impressionante isso. Ô, Lélia, Então é isso, daqui para frente. E só um ponto que você deve passar muito por isso no consultório, né? Já que tem essa lead mesmo no dia a dia, mas os filhos, os que se tornam adultos, que não tiveram limites, que não tiveram ordens, eles, a partir do momento que tem essa racionalidade, esse entendimento, eles falam, eles verbalizam claramente que não se sentiam amados porque os seus pais não impunham limites e que sentem, e que na vida adulta já eles sentem falta de ter tido pais que foram mais presentes. Isso, verdade. Foi feita uma pesquisa com adolescentes assim, em estado de, como é que, assim, com problemas sociais, que foram presos essa não sei que lá casa, né, instituições assim. Então todos eles eram unânimes em opinar que eles estavam nessa vida pela falta de autoridade, pela falta de pai. Porque o pai é a lei na família, né? E normalmente os pais, homens, eles existem muito divórcio e novos casamentos, vários. Então os pais transitam. A mãe fica, a avó fica e o pai sai. Então essa falta, né, do comando, entendeu? Não foi o comando com afetividade, não chegou neles e eles sentiam o quê? Desamparo. Pais permissivos que deixam, pode ir na festa, pode chegar a qualquer hora, pode isso, pode aquilo. Os filhos gostam só na hora, mas dá uma sensação de solidão, de desamparo e de desamor. E de rejeição, né? Rejeição. De abandono mesmo. Isso, abandono afetivo, né? Então, não tem. Por isso que eu digo que se os pais soubessem o poder que eles têm para ter autoridade, eles a exerceriam. Porque essa briga da criança que se opõe, que é desafiadora, né? Ela é momentânea. E às vezes é até uma necessidade, uma forma de cobrar que os pais sejam mais firmes. Isso. E de que eles não querem ganhar as crianças, necessariamente. Eles querem um roteiro para a vida. Né? Que quem dá? O adulto. Quais são os melhores adultos da vida da criança? O pai e a mãe são melhores do que os avós, professores, vizinhos, né? Tá bom, Lélia, eu agradeço demais a sua contribuição, como foi enriquecedor, como sempre, né? Você, esse poço de sabedoria, e eu agradeço a sua gentileza, a sua humildade mesmo de se dispor em estar aqui conosco e contribuir, tá? Aos seguidores de Lélia, né? Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. A gente vai se despedir, que ela tem um compromisso agora, tá? Pode dar suas palavras finais e se despedir. Fique à vontade. Tá bom. Eu agradeço muitíssimo a audiência. Eu gosto de falar. Eu acho que eu estou me descobrindo um pouco professora também, além de psicóloga, né? Tenho o maior interesse em formar as pessoas, ajudar na educação dos adultos, inclusive, porque ajudar na educação de filhos é antes ajudar o pai e a mãe, que são adultos, né? Entendeu? Tenho o maior interesse, é uma alegria para mim. Então, por isso que eu posto todo dia, que tem um monte de coisa para falar para as pessoas, né? Entendeu? Posto quase livretinhos. Já me lembro, você escreve, né? E sim, tem que ser clara, né? Eu estou à disposição de quem precisar do meu trabalho, da minha área, como psicóloga e como orientadora familiar. Obrigada, Lélia. Você pode ficar à vontade, tá? Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu agradeço. Grande abraço para você e para todos, tá? Tá, obrigada. Outro. Tchau. Ah, você vai deixar gravada? Vou deixar salvo, tá? E o pessoal tá pedindo bastante, né? Eu vou deixar salva para que a gente possa também, né? Depois aí tá postando em outras plataformas. Para quem não viu, você pode enviar e fica salvo, tá joia? Tá bom, tá ótimo. Obrigada, um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Então, gente, essa foi a nossa live de hoje, tá? Eu falei para vocês que, né, tô vendo Beth aí, Josi, Daiane. Então, eu espero que tenha sido de grande proveito para vocês, assim como foi para mim, né? Que a gente possa, né? Foi meio que uma continuação daquilo que a gente começou ontem, da nossa live de ontem. Então, que a gente possa, de fato, né, ter esse olhar atento para a vida dos nossos filhos e que a gente, como pais e mães, como responsáveis por desenvolver esse caráter, possa estar fazendo isso com excelência,
com alegria, com leveza, né? Como Lélia bem pontuou, a nossa vida não precisa ser, não ser cansativa, mas é possível que seja cansativa, mas que seja leve, que seja prazeroso, que seja com alegria, tá? Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Hoje a gente fez em um outro horário que eu nunca tinha feito, né? Aqui pelo Instagram nesse horário, mas eu agradeço a participação de vocês. Deixa eu falar. Divulguem, né? Façam aí a divulgação, postem nos stories, marquem alguém, eu vou botar agora no IGTV, e aí eu boto nos meus stories, vou marcar a Lélia lá e vocês divulguem o trabalho, porque é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente está aí desenvolvendo para alcançar, para de fato, para a gente ter uma sociedade melhor, para a gente ter um mundo melhor, a gente precisa começar nas famílias. E quando a gente vai mudando, quando a gente vai ajudando um ao outro, e todos juntos a gente pode construir, de fato, um mundo melhor. Tá bom? Um beijão para todos vocês e até a próxima, tá bom?